Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. No enterro, o policial vê todos chorando pela própria morte. De repente, ele corre para o túmulo para falar com sua esposa. No entanto, ninguém parece reconhecê-lo. Como é que o policial ainda está vivo? Por que sua amada esposa tem medo dele e afirma não conhecê-lo? Vamos descobrir a resposta no seguinte filme intitulado RIPD Spoilers à frente. Fique atento e cuide-se. À noite, Nick Walter, um policial, cava um buraco em seu quintal, planejando enterrar alguns fragmentos quebrados feitos de ouro. Ele planta uma laranjeira em cima depois. Na manhã seguinte, sua esposa, Julia, pergunta a ele sobre a estranha laranjeira em seu jardim. Nick finge ser inocente e diz que é um símbolo de prosperidade. Os dois se divertem antes de Nick começar a trabalhar. Em seu local de trabalho, Departamento de Polícia de Boston, Nick conhece seu parceiro, Bob Hayes, no vestiário. Acontece que Bob e Nick roubaram o ouro de um traficante que prenderam ontem. Os dois dividem o ouro igualmente e o guardam para si. Após a conversa com Julia esta manhã, Nick muda de ideia. Nick diz a Bob que devolverá sua parte do ouro como prova, e ninguém sabe sobre a parte de Bob. Bob tenta convencer Nick a não fazer isso, mas Nick diz que não quer arriscar a felicidade de Julia por sua própria ganância. Nesse momento, outro policial aparece para chamar a equipe para prender o traficante Garza. Bob, Nick e outros SWAT arrombam a porta e entram para caçar Garza. Nick avista Garza e o persegue até o telhado do prédio. Enquanto Nick relata à equipe sobre Garza que escapou de uma janela, Bob aparece de repente. Bob então diz a Nick que não pode deixar Nick entregar o ouro. Enquanto Nick ainda está confuso, Bob rapidamente saca a arma e abre fogo contra Nick, derrubando Nick da escada e caindo em seu pescoço. Nick acorda e olha ao redor da cena do crime. O tempo estranhamente para naquele momento. Na cena do incêndio congelado dentro do prédio, Nick é o único que pode se mover. Enquanto Nick sai do prédio, ele vê um buraco semelhante a um tornado no céu. Nick é então jogado no buraco. Ele voa pelo riacho e de repente é puxado para fora da piscina de nuvens. Nick se vê em uma cadeira, encarando uma mulher fria chamada Proctor. Nick percebe que está morto e está na sala de julgamento para seu descanso final. No entanto, Proctor informa a Nick que o RIP, que significa Departamento de Descanso em Paz, recrutará Nick para ser um policial neste mundo após a morte. Sua missão é proteger o mundo dos vivos dos deados, os mortos que se recusam a ir para a vida após a morte. Nick tem que servir em RIP 100 anos retornando à Terra e destruindo os deados, fazendo-os retornar à vida após a morte e enfrentar o julgamento por seu local de descanso final. Depois disso, ele pode operar em Boston. Como Nick é instado a ver Julia novamente, ele concorda prontamente. Seu peito esquerdo é então impresso com um distintivo RIP. Proctor então leva Nick para passar pelas gaiolas onde eles trancam os deados capturados. Depois disso, Nick e Proctor entram no RIP de Boston. Ao olhar ao redor do movimentado departamento de polícia, Nick vê um monstruoso gigante morto lutando contra a polícia. O monstro é então explodido por Roy, um excelente oficial do RIP. Proctor então diz a Roy que Nick será seu novo parceiro. Nick segue Roy até um banheiro onde Roy chuta o autoclismo, trazendo os dois de volta para Boston por meio de uma loja. Roy leva Nick para ver seu funeral na vida real vendo Bob, o assassino. Consola a Julia. Nick fica com raiva e sai correndo para encontrar no entanto. A triste Julia não percebe Nick. Bob se apressa, protegendo agressivamente Julia de Nick, aparentemente não o reconhecendo. Ele rapidamente fica tenso por outros policiais. Nick vem perguntar a Roy por que Julia não o reconheceu. Surpreendentemente, Roy explica que, devido aos poderes superiores do universo, eles não permitem que os oficiais do RIP revelem quem são para qualquer um que os conhecesse. Nick então recebe uma identidade revelando sua aparência real no mundo dos vivos, um velho chinês. Roy também aparece como uma loira gostosa. Somente os oficiais do RIP podem ver seus verdadeiros eus anteriores. Os dois entram no carro e começam seu plantão em busca de deados na cidade. Enquanto os dois dirigem pelas ruas de Boston, Nick descobre que Roy costumava ser traído e assassinado por um parceiro quando estava vivo. Assim como Nick, Roy não gosta de ter um parceiro desde então.
Roy aconselha Nick a não pensar em se reunir com Julia porque ela agora é viúva e Nick não pode tê-la de volta na vida real. Roy leva Nick a um prédio onde um Deados está escondido. Roy explica que a alma de um Deado podre infecta o ambiente ao seu redor. Roy e Nick seguem os sinais quebrados para rastrear os mortos. No elevador, Roy dá a Nick um clipe de bala especial, que são balas mais poderosas do que as que Proctor entregou a Nick antes. Roy explica que se um Deado ficar fora de controle, essas balas apagadoras de almas dispersarão a alma desse Deado e deixarão de existir. O Rip também pode enfrentar o mesmo destino se for atingido por essas balas, como Roy avisa a Nick. Os dois então seguem as trilhas podres na parede que levam a um suspeito morto em um prédio. Quando Roy bate na porta, um homem chamado Stanley aparece. Stanley continua se recusando a ser um morto. Enquanto Roy o desafia com toneladas de evidências, Stanley se revela em uma natureza morta apodrecida. Nick algema Stanley, mas o monstro de repente puxa a porta da geladeira e a joga para Roy. O Deado então corta seu braço algemado e sai correndo para escapar. O monstro da boca grande termina sua comida na geladeira antes de pular pela janela do prédio. Roy então empurra Nick para fora da janela, caindo no corpo de Stanley. Agora Nick percebe que o Rip é imortal. Enquanto Nick ataca o Deado com seu braço algemado, Stanley vomita toda a sua comida. Estranhamente, toda a sua comida engolida inclui alguns fragmentos de ouro, que se parecem com aqueles que Nick e Bob costumavam enterrar antes. Quando Stanley está prestes a atacar Nick, Roy apaga o monstro a tempo. Volte para a sede. O escritório fica muito ocupado devido a uma colônia de Deados relatada em Boston. Nick e Roy apresentam o ouro como prova. No entanto, Nick ainda está preocupado com as conexões dos fragmentos de ouro. Ele acha que deve haver uma razão pela qual o Deado Stanley tentou muito proteger e esconder o ouro. Nick sugere que um agente do Rip de longa data como Roy terá um informante Deado que pode ajudar na investigação. Roy e Nick conseguem ver Elliot. Nick entrega a Elliot um pedaço de ouro para que ele possa ajudar os policiais com algumas informações valiosas. No entanto, enquanto observam Elliot do carro do lado de fora, os dois percebem que Elliot dá o ouro para Bob. Roy e Nick perseguem o carro de Bob, acabando parando na casa de Nick. Bob se faz de inocente, perguntando a Julia se Nick parecia bem no dia em que morreu. Julia leva Bob até a laranjeira para mostrar a última ação estranha de seu marido. Quando Bob encontra o ouro escondido, Julia fica desapontada com Nick por roubar ouro. Bob garante a Julia que descobrirá a verdade, pois Nick é seu melhor amigo. Os dois continuam seguindo Bob para descobrir onde ele leva o ouro. Eles chegam a um prédio. Enquanto um cachorro late, Roy avista um Deado na forma de um homem gordo. Bob então entrega a mala de ouro para o homem gordo chamado Pulaski. Roy e Nick rapidamente abordam Pulaski e o levam a um freezer. Logo o Deado se transforma no monstro enorme, quebrando a porta do freezer e fugindo do Rip. Enquanto Pulaski pousa na parede do prédio e zomba deles, Roy liga sua arma apagadora de almas e atira no fundo do monstro. Porém, com uma super força, Pulaski arrasta Roy pela cidade, fazendo com que todos os veículos se choquem. Nick tenta apoiar Roy, mas é atropelado por um carro. Felizmente, Nick está bem porque é imortal. Conforme as instruções de Roy, Nick consegue atirar na cabeça de Pulaski com a arma de bala de alma. No entanto, Pulaski é muito esperto ao cobrir a cabeça com a mala antes de pular para uma janela. Neste ponto, Roy ainda está ligado a Pulaski. O morto rapidamente quebra o elevador para escapar. Nick e Roy podem atacar o monstro de duas maneiras no cabo do elevador. Roy também se junta a Nick no cabo. Quando o elevador quebra o teto, os dois conseguem ficar com a mala, mas Pulaski felizmente escapa. Após o caos, Proctor aparece e culpa os dois policiais por deixarem um morto escapar em sua natureza monstruosa no mundo dos vivos. Os dois logo descobrem que as peças de ouro coletadas são, na verdade, parte de um artefato incrivelmente perigoso conhecido como The Staff of Jericho. Proctor explica que se o cajado de Jericho for ativado, ele pode reverter o fluxo de humanos mortos, trazendo-os de volta à Terra. Isso eventualmente causa o apocalipse. Além dos componentes dourados, o artefato requer sangue humano para energizá-lo. No entanto, devido ao erro cometido no evento de Pulaski, Roy e Nick serão punidos com uma audiência marcada para amanhã. Existe uma grande possibilidade de que Roy e Nick sejam apagados. Muito desapontado, Nick deixa os dois dizendo que tem um lugar mais importante para estar. Nick aparece no estádio para ver Julia pela última vez. No entanto, Julia fica com medo do velho chinês que continua a segui-la, então ela foge.
Roy novamente diz a Nick para parar de incomodar Julia e aceitar seu destino. No cais, Nick pretende impedir o apocalipse que se aproxima, do qual Roy eventualmente concorda em participar. Eles só têm mais um dia, então o gastarão para eliminar a operação do artefato. Nick e Roy sabem que Bob desempenha um papel importante neste evento e provavelmente ele também é um deado. Enquanto isso, Bob conhece um homem com uma camisa esportiva em uma cafeteria, entregando-lhe metade de uma espécie de esfera metálica. Eles falam sobre como finalmente construíram a rede para derrubar o Ripley e restaurar o Staff of Jericho, algo que nenhum deado jamais foi capaz de fazer nos últimos 3.000 anos. No dia seguinte, Bob pode ver Roy e Nick chegando do lado de fora de sua casa. Ele pretendia deixar o Ripley prendê-lo. No quartel-general também há outros mortos capturados. Entre eles está o da camisa esportiva. Como o balconista joga a meia esfera entregue, também fica outra metade na lixeira. De repente, os dois se movem e se unem em uma esfera completa. Todo o pessoal do quartel-general ficou paralisado. Acontece que esse é o plano de todo deado para prender a polícia em alguns minutos. Os mortos rapidamente invadem o armazenamento e roubam todos os fragmentos de ouro do Rip. Quando a equipe do Rip começa a se recuperar, os deados escapam do banheiro com sucesso. Roy, Nick e outro Rip imediatamente perseguem os mortos depois disso. No chão, por ordem de Bob, os deados juntaram todas as peças, montando o artefato. A energia começa a subir do local para o céu, abrindo um buraco nas nuvens acima. Nick e Roy também chegam à terra. O Rip cuspiu rapidamente para matar os mortos. Um por um, Roy recusa os mortos com sua talentosa habilidade de tiro. Enquanto isso, Bob envia 2 policiais disfarçados para pegar Julia, tentando usar Julia como fonte de sangue para ativar o artefato. Bob logo revela sua verdadeira natureza na frente de Julia. De volta às ruas caóticas, Nick consegue conduzir Roy pelos prédios em ruínas para alcançar o artefato. No caminho, eles ficam presos no gigante Pulaski. Os dois abrem fogo e Pulaski é finalmente apagado. Quando os dois chegam, Nick vê Bob esfaquear Julia nas costas. O sangue de Julia começa a se acumular no artefato e ativa o processo. Nick pede a Roy para tentar parar The Staff of Jericho enquanto ele luta um contra um com Bob para salvar Julia. Bob tenta destruir Nick com uma pedra enorme. Em um momento, Roy percebe o Jeep caído acima. Ele laça o Jeep, puxando com todas as suas forças. Roy finalmente larga o Jeep, quebrando o artefato em pedaços. O processo em execução é interrompido, interrompendo os fluxos de pessoas falecidas. Nick atira no rosto de Bob, apagando-o também. No momento, Julia está morrendo. Ela consegue ver Nick novamente em seu corpo real. Este evento finalmente ajuda Nick a fazer o que ele tem que fazer, aceitar sua própria morte e deixar ir, dizendo a Julia que ela deve viver sua vida sem ele. Ele dá um beijo de despedida nela e a manda de volta à vida. Mais tarde, Julia acorda em um hospital. Proctor reúne Roy e Nick do lado de fora, dizendo aos dois para continuarem servindo no Rip. Nick e Roy entram no carro, revelando a nova aparência de Nick como uma jovem escoteira.